Vou ler Lucas 10, 30 a 37. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixaram quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se perto, tratou seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu lhe darei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e proceda tu de igual forma. Todos nós conhecemos essa parábola do bom samaritano que Jesus nos trouxe para aprendermos como devemos agir, seguir seu exemplo dando amor ao próximo, como ele nos deu seu grande amor. Veio enviado pelo Pai em obediência e por amor pagou um alto preço de sangue para nos libertar dos nossos pecados, das transgressões e das dores. Tudo ele levou sobre si sem ter pecado algum. Jesus veio para trazer mudança e quer nos mudar, quer nos transformar e quer que nós possamos segui-lo. Jesus nos fala: tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ouve as minhas instruções para ser uma bênção. Siga os mandamentos, os estatutos, os decretos, as escrituras dadas aos profetas por Deus, pois Deus é o autor e escolheu vários escritores para escrever as escrituras. E hoje Deus vem te dizer que também é o autor da sua história, da história da sua vida. Está te dando a oportunidade de você escrever a sua história segundo a vontade dele, a vontade de Deus, seu Pai. Ele está no controle, ele sabe tudo que você passa. Por isso ele está te moldando, ele está te transformando, ele quer te edificar. Seu Pai quer trazer mudança para a sua vida, pois ele te ama e quer te usar segundo a sua vontade. Então deixa Deus trabalhar. Hoje eu te convido a pensar nesta parábola. Qual destes você é? Qual destes você segue o exemplo? Uma parábola linda, mas Jesus trouxe para nos alertar quem queremos ser como cristãos, como servos do Senhor, e nos diz que Ele é o bom samaritano e quer que sejamos um bom samaritano e quer que nós seguirmos o seu exemplo, o exemplo de amor ao próximo, amá-lo, amar ao próximo como a nós mesmos. Na parábola surge o primeiro personagem que Jesus trouxe. Pessoas que espancaram, pessoas que bateram até derrubar alguém. Aí eu lembrei até do jovem Eutico na janela, que está lá em Atos 20, de 7 a 14, onde ninguém o viu naquele período, naquela janela, e ele dormiu.
e caiu. Ninguém nem observava que ele estava lá para poder avisar, porque ele estava lá na janela, olhando para o lado de fora e olhando para o lado de dentro. Ele estava passando por um processo. Hoje é difícil ter muitos jovens em igrejas, pois muito não consegue ver o processo que Deus age na vida daquele jovem. Eles não querem ajudar, eles não querem dar a mão, eles não querem ensinar, porque às vezes muitos deles não sabem discernir da sua mão direita e esquerda, porque não tem ninguém que possam ajudar a entender, e ainda jogam eles para fora, como os homens fizeram com aquele homem que ficou ferido na estrada. O segundo personagem que Jesus trouxe nessa parábola foi o sacerdote que, quando viu aquele homem no chão, passou longe, tinha tantas outras preocupações. Suas ovelhas estavam esperando na igreja, então ele tinha que chegar antes para abrir o templo, e tinha muitos afazeres a fazer naquele tempo, porque tudo ali estava no controle daquele sacerdote. Se ele parasse ali naquele momento para ajudar, ele não conseguiria cumprir tudo o que tinha para fazer naquela hora. E ele não queria se atrasar, então ele preferiu fingir que não viu, porque poderia até atrasar aquele sermão lindo que ele preparou para falar naquele tempo. Sendo assim, se parasse, sairia tudo do seu controle. Então, seguiu para o seu compromisso. Agora vamos falar do terceiro personagem que Jesus traz nessa parábola. Ele estava caminhando feliz pelaquela estrada, louvando. Poderia estar tocando um instrumento, pois era um levita. Louvando ao nome do Senhor, tocando o instrumento. Feliz. E ao longe viu aquele homem ferido no caminho. Passou longe, fingindo que não viu. E seguiu pensando, não posso ajudar, estou atrasado. O sacerdote a essa hora já chegou. Vou ver o som, vou ensaiar. Tenho muito pouco tempo e não posso parar. E não posso me atrasar. E seguiu com o seu compromisso cantando. Agora vamos falar sobre o quarto personagem que Jesus nos trouxe nessa parábola. Um bom samaritano que estava viajando. Lembram? Aí eu lembrei, daquela mulher samaritana do poço, de João 4,9, que aquela mulher fala a Jesus que os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus tinham preconceitos, pois os samaritanos eram pecadores e não seguiam as leis e não sabiam o que adoravam. E os judeus adoravam o Senhor. E os judeus sempre os julgavam. Mas Jesus não se importou que aquela mulher era uma samaritana e marcou um encontro com aquela mulher. E não se importando com o seu pecado, ou julgando como todos julgavam aquela mulher. Pois ela era julgada por todos, pelos judeus, mas também pelo seu povo, o povo de povos, samaritanos. Jesus também estava passando por esse julgamento do seu próprio povo, dos judeus e de todos os outros povos que seguiam. Jesus não viu a aparência, mas Jesus viu o coração, o interior daquela mulher. Por isso ele marcou o local e a hora para transformá-la
dando a água viva, a água que desce do trono de Deus para ela, para aquela samaritana pecadora, nunca mais ter sede. Jesus sabia que ela não iria reter aquela água viva só para ela. E todo aquele ensinamento que Jesus estava ali falando com ela. A mulher samaritana, na mesma hora que soube que era Cristo que estava ali, aquele que todos esperavam, ela foi a seu povo falar, ela foi anunciar para que todos fossem beber aquela água viva que Cristo estava querendo proporcionar ali naquele poço para todos. E ali nós vimos que Deus a conhecia e viu que ela é que iria levar a palavra para os seus, aqueles que a julgavam por ela ser pecadora. Se fosse talvez outra pessoa que estivesse ali, ia reter para si só. Não iria querer anunciar a ninguém que teve com Cristo. Mas ela não. O que ela queria para ela, ela queria para todo o seu povo. Então, Deus sabe da sua capacidade e por isso Ele está cuidando para que aprenda na dificuldade e nas bonâncias, para você ser usado para falar de seus processos com pessoas que estarão passando pelo processo que você já passou. Deus sabe da sua história, Ele é autor da sua história, da sua vida. Ele fala para você, levanta-te, tenha bom ânimo e continue. Ore mais, medite dia e noite e faça algo por alguém e Deus continuará fazendo em sua vida. Havia ali também uma plateia naquela parábola, porque Jesus estava contando aquilo para uma multidão, estava contando para os discípulos, ensinando-os, e ali estava também os escribas e os fariseus, estavam todos ali, aquela multidão, ouvindo, e ali eles poderiam estar imaginando e poderiam falar, ao ouvir Jesus contando, que eles tinham a certeza que quem iria ajudar seria aquele sacerdote, aquele levita, com uma palavra, com uma oração. Iriam estar ali fazendo sacrifício em jejum para poder levantar, para poder dar força, ser um ombro amigo para escutar, para tentar ajudar. Iriam falar para esse que estava ali ferido, levanta-te, vou te ajudar. Ali na história, se aquele sacerdote se atrasasse um pouco e fosse ajudar aquele homem que estava ferido, o levita com certeza iria encontrar com ele também. E os dois poderiam ajudar aquele homem. E eles chegariam junto ao templo e ainda carregando um para que continuasse. Como aqueles homens, lembra daqueles homens que carregaram seu amigo para receber o milagre onde Jesus estava? Eles pegaram o homem aleijado na sua cama, e foram ao encontro de Jesus. E chegando lá, eles viram uma multidão que estava atrapalhando eles lá a passar com aquela cama. Eles não conseguiram. Eles se sacrificaram, subiram em cima da casa, tiraram o telhado e desceram com aquele aleijado para ajudá-lo. Aqueles homens, aqueles amigos, Nós podemos contar com esses amigos que levantam você. Então, eles abaixaram
E Jesus olhou para cima e falou com aqueles homens que a fé deles tinha salvado eles e curou aquele aleijado que saiu dali com a sua cama, louvando ao Senhor, e foi dar testemunho a todos que estavam ali, e foi com a sua cama carregando para todo mundo ver o milagre que o Senhor tinha feito naquela vida. Ele foi para a sua casa, com certeza a sua casa foi salva também. Então, por isso é necessário a gente ajudar, que através daquele toda a sua família pode ser salva. Aí a multidão também diria: logo, esse que veio, o samaritano, ele não vai ajudar, não. Nós não acreditamos nele. Ele é um pecador. Ou julgariam, afirmariam que aquele samaritano jamais ajudaria aquele homem. Como Deus disse para Samuel, lá em Samuel 16:7, não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. O samaritano viu o homem e se encheu de íntima compaixão e quis ajudar. Se dispôs a ajudar, se dispôs a fazer por aquele que estava perdido, aquele que estava ali ferido, aquele que estava na janela, aquele que se arrastava, o que não conseguia caminhar sozinho, o que estava quase morto. Ele poderia estar numa cova de destruição, o que estava caído no buraco ou aprofundado no charco de lodo, tanto pecado. Aquele que está lá fora no pecado, esperando por alguém, esperando ser resgatado. O samaritano fez ainda mais do que esperavam dele. Ele foi lá sarar as suas feridas. Ele foi lá, o carregou e ainda estava ali numa estalagem, pagando um preço por aquele que ele nem conhecia. E continuou cuidando do homem. E ainda deixou ali paga a estalagem. E se fosse preciso, ele pagaria mais quando ele retornasse, quando ele voltasse. Jesus nos diz que ele está ali se comparando com aquele samaritano, pois eu também sou perseguido, sou caluniado, não sou nem aceito pelo meu povo. Vim para salvar o homem, resgatar, perdoar os pecados, sarar suas feridas, dar vista aos cegos, fazê-los ouvir e falar, libertá-los, trazer mudança e encaminhá-los para ser moldados, refeitos, e que possam receber os ensinamentos se estiverem dispostos a fazer a vontade do meu Pai, obedecer ao seu chamado. Ele nos chama pelo nome, ele nos fala: geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito lá em 1 Pedro 2:9. E Jesus, que pagou por tudo com seu próprio sangue para nos salvar, e continua pagando com a promessa de voltar para vir nos buscar. A hospedaria é a igreja que cuida. Você faz parte de uma?
Você tem observado alguém na janela? Você tem observado alguma dracma perdida? Ou quem se perdeu como a ovelha perdida? Ou quem desistiu como o filho pródigo? Sabemos que na história que Jesus contou na parábola do filho pródigo, ele voltou. Mas a ovelha teve que ser resgatada pelo pastor, e aquele pastor deixou 99 dentro da igreja e foi buscar aquela ovelha perdida e voltou para fazer uma grande festa dentro daquele templo. E a dracma perdida, que estava ali dentro da igreja, perdida porque não tinha ninguém ali para ajudá-la. Você está conseguindo ver ela agora? Tudo limpou, tudo, varreu, continuou procurando aquela mulher e quando a encontrou, fez festa. Assim Deus faz a festa, tanto no perdido que volta, tanto na dracma perdida ou na ovelha que foi achada. Então, tem alguém esperando que você procure, que você ache ou que você vá. Em todos os casos, Deus está vendo tudo e não deixou nem um só minuto aquele que está perdido, aquele que acha que está só. Deus está do seu lado, Ele nunca te deixa só, nunca vai deixar aquele que está perdido. Ele está ali dando ânimo, dando força para continuar, levantando, carregando, tirando pedras do caminho e pedindo e te falando: tenha bom ânimo, eu estou contigo. Jesus passou por tudo isso e vocês também conseguirão. Pegue a sua cruz, eu estou te dando a sua cruz. Eu sei que você consegue carregar, porque eu dou conforme as suas forças. Eu dou aquilo que você consegue carregar. Confie em mim. Creia na minha palavra. Obedeça e entregue o controle da sua vida em minhas mãos. Jesus pergunta hoje: qual desses personagens você tem sido? Qual desses personagens você quer se tornar? Deus quer te inserir na história que Ele escreveu para ti. A partir de hoje, seja o escritor de sua história, se disponha para o reino de Deus. É isso que Jesus veio para ensinar. Tenha mudanças em sua vida, deixe ser moldado para que sua mudança possa servir de exemplo para outros. Com suas experiências, poderá ajudar aqueles que ainda passarão pelo que já passou, para poder ajudar, pois o Senhor já o capacitou. Reflita, pensa, analise, mas vai ao lugar certo, no manual, na palavra viva, nas escrituras, e medite nela dia e noite, que o Senhor, nosso Deus, falará contigo. Ele quer ter intimidade com você, ser teu amigo, ser o seu Senhor, pois Ele é o eu sou. E para terminar, no último versículo, no 37, Jesus disse: vai e faze tu o mesmo. O Senhor quer, o Senhor nos chama para fazer o ide, para amar o nosso próximo assim como a nós mesmos e fazermos conforme Ele fez, ser o bom samaritano. Pediu para nós
ame uns aos outros. Vamos amar uns aos outros.